Vamos lá então para o outro jogo que a gente tem para falar aqui, falar de Grêmio e Vasco, falando em briga contra o rebaixamento, falando em sonho lá em cima da tabela, temos o Grêmio, o 5º colocado, contra o Vasco da Gama, o 16º colocado, neste domingão, às 6h30 da tarde, na Arena do Grêmio. Um confronto histórico, começou lá em 45, 89 jogos, 40 vitórias do Grêmio, 21 empates, 28 vitórias do Vasco. Então, pendendo aqui para o lado gremista, essa disputa, 213 gols no total, uma média de 2,39 gols por partida, 116 gols do Grêmio, 97 gols do Vasco. Nos últimos 5 jogos, 2 vitórias do Grêmio, 2 empates e uma vitória do Vasco. O Vasco venceu o confronto do primeiro turno no Campeonato Brasileiro, jogando lá no Rio de Janeiro, 1-0, mas aí antes disso tinha sofrido bastante. Nos últimos 10 jogos, são 5 vitórias do Grêmio, 2 empates e 3 vitórias do Vasco. Um detalhe só, tá, Farol? A última vitória do Vasco em Porto Alegre aconteceu dia 7 de maio de 2006, né? Era o Estádio Olímpico ainda, a 4ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2006. 2006 faz tempo demais, faz muito tempo que o Vasco não vence lá em São Januário. Já trouxe aqui os números, as estatísticas, o Vasco 32,6% de chance de ser rebaixado, então tem que prestar atenção, enquanto o Grêmio tem só 2,1% de chance de ir para ser campeão brasileiro, mas tem que pensar nessa vaga na Copa Libertadores. O Grêmio no Brasileiro tem 62 pontos, é ali o nosso 5º colocado, 19 vitórias, 5 empates e 12 derrotas. Como mandante, é o 3º melhor do Campeonato Brasileiro, 41 pontos, 13 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Marcou 33 gols em casa, sofreu 16. No retorno, é o 4º colocado, uma boa campanha aí, 28 pontos, em 9 vitórias, 1 empate e 7 derrotas. 27 gols marcados, 27 gols sofridos. Nas últimas 5 rodadas ganhou 9 pontos, são 3 vitórias e 2 derrotas, fez 7 gols e sofreu 8. O Vasco, 42 pontos, aparece na 16ª colocação, 11 vitórias, 9 empates e 16 derrotas. Como visitante é o 15º visitante do Campeonato Brasileiro, 16 pontos apenas, 3 vitórias, 7 empates e 8 derrotas. No retorno é o 6º colocado, né? Faz um segundo turno... vamos pegar aqui, ó, é o Botafogo reverso, né? Fez um primeiro turno muito ruim, o segundo turno bom, é o Botafogo reverso. 26 pontos conquistados no segundo turno, 7 vitórias, 5 empates e 5 derrotas, 24 gols marcados, 20 gols sofridos. Nas últimas 5 rodadas ganhou 8 pontos, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, fez 7 gols e sofreu 7. Você tem um palpite? Você acha que o Vasco, que não vence em Porto Alegre desde 2006, que tomou aquela chacoalhada do Corinthians, perdendo em casa, em São Januário, por 4-2, vai se recuperar contra o Grêmio, que ainda tem uma chancezinha ali? É difícil, viu? Muito difícil. A gente sabe como é difícil jogar lá em Porto Alegre. Mas é isso. Se você quiser fugir do rebaixamento, ainda mais com a tabela que o Vasco tem, ele vai ter que fazer coisas difíceis. Essa é a verdade. A gente não pode aqui também amenizar, tentar passar um outro clima. O Vasco se colocou numa posição ruim, custou muito caro a derrota para o Corinthians, até porque ficou na frente do placar 2 vezes e depois perdeu o controle do jogo, estava jogando muito melhor que o Corinthians no primeiro tempo, mesmo assim acabou o primeiro tempo com o jogo empatado. Então, assim, agora está numa situação que vai ter que fazer coisas difíceis, como você falou, desde 2006, é tempo pra caramba, mas vai ter que sair, acho que pelo menos o empate o Vasco tem que tentar conseguir sair. A gente sabe que o empate não é tão bom assim para o time do Vasco, o ideal seria a vitória, é o que precisa, mas acho que se conseguir sair com o empate de Porto Alegre, ganha uma confiança para a próxima rodada. Se perde de novo, depois de perder para o Corinthians em casa, vai lá, toma uma chacoalhada do Grêmio, tem um jogo muito difícil na última rodada, então assim, eu acho que precisa muito dessa moral para os jogadores, sabe? Que o Vasco, como você falou, um retorno bom, o 6º colocado do retorno, mas é isso, acordou um pouco tarde para a vida, né? E estava numa situação muito ruim mesmo. Começou o campeonato muito mal mesmo, o time do Vasco. E agora tem que fazer milagre. Eu acho que ganhar lá em Porto Alegre não chega a ser milagre, mas é algo muito difícil. E o time do Vasco vai ter que mostrar que veio aí, a camisa vai ter que pesar e tem que dar um jeito. Nessas horas, cara, não importa como, mas tem que sair de lá com a vitória. O Grêmio perdeu o jogo já em casa, inclusive com um jogador a mais, né, no jogo contra o Corinthians. Então, assim, o Vasco tem que acreditar. Não dá para também achar porque ele não ganha desde 2006 que é impossível.
Agora, se vai ganhar ou não é outra história. Acho que eu vou esperar se falar as estatísticas aí para eu dar meu palpite final, porque vai ser um jogo complicado. Vamos lá, então. Eu acho que a estatística vai deixar mais propenso a você apostar na vitória do Grêmio, porque o Grêmio é o segundo melhor ataque do Campeonato Brasileiro, 59 gols marcados, média de 1,6 por jogo, e só a 17ª defesa. A defesa é o problema, né? 54 gols sofridos, média de 1,5 por partida. Isso explica muito do que o Grêmio não tá mais lá para cima, né? Quando vence, vence bem. Quando perde, perde bem também. O Vasco tem o 14º ataque, 39 gols marcados apenas, média de 1,1 por jogo, e a 14ª defesa não é tão melhor assim do que o Grêmio, 49 gols sofridos, média de 1,4 por partida. O Grêmio tem a 11ª média de finalização por jogo, né, 13,4 chutes no gol do adversário por partida, enquanto o Vasco é o 15º, tem 12,8. Na pontaria, o Grêmio é muito melhor, é um dos melhores ataques do Campeonato Brasileiro e acerta o alvo em 5,1 vezes por partida, contra o 4,1 do Vasco, 15º time nesse quesito. O Grêmio é o time menos faltoso do Campeonato Brasileiro, quebrando paradigmas, essa história de que o time gaúcho faz muita falta, o Grêmio está aí, é um time menos faltoso, média de 12,5 por jogo, levou 94 cartões amarelos, é o 12º time com mais amarelos, média de 2,61 por partida, e 5 vermelhos, empatado ali em nono, com muita gente, como os times que mais levaram cartões, nono mais que mais levou cartão amarelo, vermelho no Brasileiro. O Vasco tem média de 14,9 faltas por jogo, nono time mais faltoso, já viu 98 cartões amarelos, o 8º time mais amarelado, média de 2,72 por partida, e 6 cartões vermelhos, está em 4º lugar, empatado com muita gente no número de expulsões. Mas esse ataque aqui leva a acreditar que, vamos lá, o Luizito Soares está fazendo sua despedida, basicamente, né? Não vai jogar mais no Olímpico, é o último no Olímpico, né? No Olímpico nunca jogou, na Arena do Grêmio. Eu acredito que o Grêmio vai vencer e vai vencer bem, viu? É complicado, o pessoal do chat aqui participando bastante. Jorge, concordo com você, tá falando, o Grêmio ganha fácil, o time do Vasco é muito ruim. Guerreiro Pai das Tricas falou, o Vasco caiu. O Douglas tá falando, ó, o Vasco para acreditar tem que se apegar aos jogos que o Grêmio mandou contra o Corinthians, como eu citei, Bahia e Furacão, verdade também, onde o Grêmio foi muito mal. Acredito que vai com uma escalação mais conservadora, igual contra o Furacão. Não acho que vai com escalação muito conservadora não, como o nosso querido Belatini falou aí, despedida do Soares, vai querer fazer uma grande festa para a torcida. O Galo, que aqui do chat falou exatamente isso, que arrisca o Vasco levar uma agulhada histórica. E o Douglas acha que o Vasco não, se empatar, não tá perdido não, porque vai jogar contra o Bragantino, que tem ido meio mal nessa reta final aí, resumidamente aqui o que ele falou no comentário. Verdade, o Bragantino perdeu um pouco essa força aí no finalzinho, mas ainda tá disputando uma vaga, talvez para a vaga direta para Libertadores. Eu acho que vai ser um Bragantino que pode vir querendo demais, vai enfrentar um Vasco que vai estar querendo demais, mas no desespero as coisas ficam mais difíceis. Então, eu estou com você, meu querido Belatini. Eu acho que vai dar Grêmio. Não sei se muito fácil assim, igual o pessoal do chat está falando, mas eu acho que dá Grêmio. O Douglas Almeida está até falando a questão da estatística, a gente trouxe ali antes, né? Falando, é o 6º colocado no retorno. O segundo turno do Vasco é muito melhor, mudou, contratou muita gente, chegou muitos jogadores ali, Vegete, fazendo bons jogos. 26 pontos, 24 gols marcados, 20 gols sofridos. Tem esse problema de balancear ainda o ataque e a defesa. O problema é que, vamos lá, até esses últimos 5 jogos, 8 pontos, né? Então, não dá para você dizer que mudou da água para o vinho. Essa derrota para o Corinthians, para mim, foi muito chocante. Eu achava que o Vasco venceria o Corinthians, ou então teríamos um empate ali, mas a derrota foi uma derrota pesada, né? Que esse 4, como você falou, tendo a vantagem, tendo aquela chance ali. Nos últimos 10 jogos, fazendo um recorte um pouquinho maior, o Vasco somou 15 pontos. São 4 vitórias, 3 empates, 3 derrotas. Ainda é um time muito inconstante, né? O recorte de 10 rodadas, ele é o 9º time no Campeonato Brasileiro. Então, por mais que ele tenha tido aquele embalo na hora que chegou os reforços, que mudou a comissão técnica, depois ele voltou a ser um pouquinho bastante inconstante. Lembrando que na última rodada o Vasco vai receber o Red Bull Bragantino, muito provavelmente um jogo de vida ou morte, porque o Bahia, se o Vasco perder, o Bahia encara o América Mineiro. Então a tendência é que o Vasco volte para a zona de rebaixamento. E aí na última rodada, São Januário vai estar daquele jeito, aquela pressão, aquela coisa
complicada para o Vasco, vai depender muito do emocional. Claro, pode escapar de uma forma épica e abraçar a sua torcida. Na última rodada, o Bahia vai encarar o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro ainda sonhando, muito possivelmente sonhando, ou então pelo menos querendo terminar bem ali na segunda colocação, na frente do Flamengo, aquela coisa toda. Não é um jogo fácil para o Bahia, mas a parte psicológica do Vasco vai pesar bastante. Acho que a questão da derrota pro Corinthians é que a gente fala, né? Às vezes tem vitória de time que tem cara de campeão, aquela virada do Palmeiras em cima do Botafogo, e tem derrota que você pensa, putz, cara, derrota de rebaixamento, né? Eu vi muito torcedor do Vasco, inclusive falando isso, do jeito que foi, porque é isso, né? O time que tá crescendo, joga melhor no primeiro tempo, bem melhor, eu achei, só que é isso, o resultado sai, acaba o primeiro tempo empatado, ou seja, e aí o segundo tempo joga muito pior, a verdade é essa, o Vasco no segundo tempo foi praticamente nulo, vai ter que torcer aí para um brilho ali do Verratti, que tá jogando muito, de uma falta do Payet, de um lançamento do Payet, que também, quando quer, joga muito, quase fez um golaço nesse último jogo, acabou não saindo, depois tomaram a virada. Vai ser difícil, mas vai ser bem legal, velho. Campeonato Brasileiro aí deliciando a gente com ótimos jogos e ansioso. E até tem a mensagem aqui do Cláudio Rodrigo, vascaíno aqui falando, né? Querer não é poder, para ganhar da gente vai ter que suar sim. Não vai ser jogo fácil, não acho. E aí ele até fala que jogou bem melhor que o Corinthians, só gol bobo. Sim, concordo. O Vasco jogava melhor do que o Corinthians e levou os gols, né? E aí tem o Galo falando, para perder para o Corinthians, prova que o Vasco tá abaixo da ruindade. É isso aí, o time do Corinthians é sofrível. É sofrível. Eu acho que melhorou, acho que o Mano Menezes deu uma cara um pouquinho melhor pelo tempo que ele teve para trabalhar, mas é um time, né, abaixo da crítica ali, esse time do Corinthians. O Guerreiro, que o pai da que está falando aqui, né, que o Roger Guedes mandou um salve. Roger Guedes faria muita diferença nesse Corinthians, a briga seria bem, acho, diferente nesse time do Corinthians nesse momento, né? Mas tá aí, a diretoria, né? Diretoria do Corinthians que já se foi. E tá na hora de a gente ir também, né, Farol? É isso, mas tem que respeitar o sonho do Roger Guedes jogar no Qatar, né? Não tem jeito. O Douglas, por quem nunca sonhou, né? É o sonho de todo mundo.